A gente segue por aqui agora na nossa política nacional, trazendo destaques importantes e falando da situação econômica do país. Quem se manifestou agora há pouco foi o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele que mandou um recado para o governo Lula nas redes sociais, falando ali em não poder gastar sem freio. A gente está vendo aqui um tweet do Hugo Motta dizendo: bom dia e boa semana. Lembrando que disse logo o que é assumir. Acesso, o Estado não gera riqueza, o Estado consome riqueza. E quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisamos de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do Brasil. O Hugo Motta, então, dando esse recado na esteira da crise que a gente está acompanhando em torno do IOF. A gente está tendo uma movimentação nesse começo de semana, inclusive da oposição lançando uma ofensiva contra o governo lá no Congresso para cancelar todo o decreto que determinou o aumento na cobrança de IOF, o imposto sobre operações financeiras, que a gente acompanhou ao longo da última semana. Foi anunciado ali numa tentativa de ajustar as contas do governo. Poucas horas depois houve um recuo em parte dele e foi gerada uma crise desde então nesse sentido. E agora a gente tem essa manifestação do presidente da Câmara, Hugo Motta, dando um recado de que o governo não pode gastar sem freio. Josias, como que ele está reagindo a essa discussão crescendo agora no Congresso, né? Porque a gente acompanhou várias movimentações políticas em torno dela e agora está se escalando, vai crescer bastante ao longo da semana, né? Falta nexo a um governo que anuncia um congelamento de despesas de 31 bilhões de reais e, no mesmo dia, simultaneamente, informa que vai elevar o imposto sobre operações financeiras. Então, falta nexo, porque está cortando despesas por um lado e elevando imposto por outro. Agora, há um certo cinismo na fala do Hugo Motta, porque desconsidera o fato de que, em parte, o desequilíbrio orçamentário do Brasil se deve aos parlamentares, que estão hoje beliscando mais de 20% do orçamento federal, mandando e, sobretudo, desmandando na execução do orçamento, às vezes com falta de transparência e, em muitos casos, permitindo e até operando para que o dinheiro saia pelo ladrão. Então, um presidente de Câmara que administra um conglomerado, e ele foi eleito surfando as ondas criadas pelo Centrão, se uniu ao PL e ao Centrão clássico, obteve ali um percentual de votos que tornou praticamente incontornável a sua condução à presidência da Câmara, nas pegadas da administração do Arthur Lira, e aí o apoio do PT veio por gravidade. Então, ele é hoje um presidente que tem contas a acertar com o Centrão, pelo apoio que recebeu, contas a acertar com o bolsonarismo, e parte dessa conta vai na gestão das emendas. O Hugo Motta, assim como o Davi Alcolumbre no Senado, facilita o escoamento das emendas parlamentares, né? E sabemos todos que parte disso está escoando para inquéritos que investigam casos de corrupção. Há hoje mais de 80 inquéritos correndo no Supremo que tratam de desvio de emendas parlamentares. Isso, nós estamos falando de, formalmente, mais de 50 bilhões de reais, informalmente, mais de 60 bilhões, porque uma parte do dinheiro que foi repassado para que os ministérios administrem está sob a responsabilidade também dos parlamentares. Criou-se uma nova modalidade de orçamento secreto no Brasil. Dinheiro administrado diretamente pelos ministérios, mas com a destinação e com a indicação das obras feita pelos parlamentares. Então, alguém que participa de um esquema como esse não pode falar de forma tão inocente, com o distanciamento de um scholar, sobre gestão orçamentária e sobre irresponsabilidade fiscal, sobre um governo que gasta mais do que arrecada. Nessa matéria, Natália, o Hugo Motta e os partidos que ele representa são parte do problema, não da solução. Mas, objetivamente, está se formando um quadro no Congresso para a derrubada do decreto do governo que aumentou, que elevou o IOF. Em parte, o governo já recuou de algumas das providências e agora o Congresso Nacional, e já há dois projetos, um na Câmara e um no Senado, projetos de decretos legislativos, sugerindo a derrubada desse decreto do presidente. O Congresso Nacional tem poderes para isso. Um decreto não precisa de aprovação do Congresso, mas o Congresso tem poderes para derrubar esse decreto do governo. E é o que está se armando, é o cenário que está se montando na Câmara e no Senado.
É impressionante a velocidade disso tudo, né, Bia? A gente, quando acompanhou a notícia dessa mudança relacionada ao IOF, junto com o congelamento ali de bilhões do orçamento, a gente viu tudo acontecendo muito rápido, desde algum recuo ali em um detalhe específico do Ministério da Fazenda. Na sexta, se eu não me engano, a gente vai ter o detalhamento todo desse congelamento de bilhões do orçamento. O que a gente pode esperar até sexta-feira que o ministro Fernando Haddad vai ter que explicar, principalmente tendo essa movimentação agora da oposição, para derrubar como um todo a medida que foi anunciada na quinta-feira e que já viveu uma montanha-russa de lá para cá? Pois é, Nath, eu acho que além dessa mobilização da oposição, tem uma mobilização de parte do empresariado também para derrubar essa medida com relação ao IOF, sob o argumento de que isso vai encarecer importações de máquinas, encarecer investimentos no país, enfim. Então, isso obviamente dá força para esse movimento da oposição que expõe ainda mais o ministro Fernando Haddad e a tática e estratégia da equipe econômica, que de certa forma já ficou exposta na semana passada, quando ele mesmo decidiu recuar de um trecho, de um aspecto desse decreto com relação ao aumento no IOF. E o Hugo Motta, ele pega carona numa crítica que vem sendo feita por economistas e por quem está acompanhando ali os gastos do governo, no sentido de que não dá para falar só em manter as contas públicas numa trajetória saudável, falando em aumentar a arrecadação, né? É preciso também cortar ali na carne, digamos assim. Isso vem sendo muito dito pela Faria Lima, pelo mercado financeiro, mas não só, também por economistas. Isso vem sendo comunicado ali ao Haddad. O ministro vem dizendo que não é verdade, que eles estão só olhando para como aumentar receita, mas o fato é que é uma coisa que está pegando, é uma imagem que está pegando e que a oposição está conseguindo colar, de certa maneira, no ministro e nesse governo, por ter um respaldo técnico também, né? Agora, o que o Hugo Motta não mostra é isso que o Josias estava falando, né? Que na hora de cortar, ninguém quer que corte no seu. E o Congresso cada vez mais tem feito a sua fatia, o seu bolo maior, menos transparente. A gente está vendo o Supremo teve que agir para tentar impor algum critério de transparência, de razoabilidade no uso das emendas, para que os cidadãos, a imprensa, consigam monitorar como esse dinheiro vem sendo gasto, porque a gente está vendo escândalo após escândalo, como mencionou o Josias, com relação ao uso dessas emendas, de para onde elas estão indo, né? Estão servindo a fins particulares ou estão servindo de fato a fins públicos? E aí, na hora de mexer no dinheiro do Congresso, os parlamentares não deixam. E aí depois vem e fala, bom, ninguém pode aumentar imposto, é preciso cortar a despesa. De onde, né? O que o Hugo Motta está sugerindo? O que a gente está vendo até agora, neste ano parlamentar, é um Congresso muito mais comprometido com a sua própria agenda do que com uma agenda do país, a meu ver. Então, assim, de onde vai vir? O que ele sugere? Não veio, né, nesse sentido, só veio um recado de que vão derrubar o decreto do governo. E é isso que a gente começa a semana com essas informações, inclusive com esse manifesto, acho que foi o Estadão que publicou hoje de manhã, se não me engano, acho que é a repórter Mariana Carneiro, que publicou esse manifesto de empresariado apoiando aí esse movimento da oposição para derrubar o decreto do IOF. Então, é uma coisa que vem ganhando corpo, o Haddad vai ter reunião hoje com o Lula, certamente para falar um pouco sobre a estratégia de como isso foi comunicado, como o recuo aconteceu, mas também daqui para frente, porque não parou na semana passada o desgaste gerado para o governo com relação a essa medida do IOF.